Olá! Nesta aula, vamos falar sobre independência linear, que é exatamente o conteúdo da seção 1.7 do livro da quarta e da quinta edição. Então, para começarmos a falar sobre independência linear, é importante retomarmos a noção do que é um sistema homogêneo, né? Então, lembra que um sistema homogêneo é aquele que é da forma uma matriz A multiplicada por um vetor coluna x que resulta no vetor coluna todo nulo. Então, isso é um sistema homogêneo. Quando isso acontecer, quando é uma matriz A vezes um vetor coluna x que resulta numa matriz coluna toda de zeros. Bom, quando a gente vai fazer essa multiplicação de A vezes X, o que acontece? Então, digamos que essa matriz A, ela tem N colunas. Então, esse vetor X vai ter N componentes, certo? Então, ao fazer a multiplicação de cada uma dessas colunas, a primeira, a segunda, até a última coluna, pelo vetor X, que tem coordenadas x1, x2 até um certo xn, né? O que acontece? Como é que a gente faz essa multiplicação? A gente tem que pegar o que está na primeira coluna, né, e multiplica pela primeira componente do x. Então, esse x1 vai multiplicar toda a primeira coluna. Então, vai ficar x1 vezes a1, onde a1 é toda essa primeira coluna, mais. E aí que continua somando, ó, mais o vetor x2 vezes toda a segunda coluna. Até que a gente vai somando até chegar na enésima componente do vetor x, que vai multiplicar a enésima coluna. Então, vai ficar xn vezes esse vetor an. E o que vai dar um vetor, né, todo de zeros, certo? Então, isso é um sistema homogêneo. Então, o que acontece? Na prática, quando a gente quer resolver um sistema homogêneo, aqui a gente quer encontrar um vetor de coordenadas x1, x2 até xn, de maneira que satisfaça essa equação. Ou seja, um vetor que, ao pegar a primeira componente, multiplica pela primeira coluna, mais a segunda componente vezes a segunda coluna, até a enésima componente vezes a enésima coluna, isso resulta numa coluna toda de zeros. Então, quando a gente faz isso, nós estamos fazendo uma combinação linear das colunas dessa matriz, certo? E o que nós estamos buscando? As soluções, né? As possíveis combinações lineares dessas colunas que resultem no vetor nulo. Uma combinação claramente possível de se fazer isso é justamente multiplicar cada uma das colunas por zero. Ou seja, substituir x1, x2, xn por zero. Certamente satisfaz essa equação, porque zero vezes qualquer coisa vai resultar em zero. Então, todo sistema homogêneo tem o que chamamos de uma solução trivial. É trivial que isso vai ser satisfeito, porque é só pegar cada uma das colunas e multiplicar por zero. Então, um vetor que tem todas as coordenadas nulas, né, ele é sempre solução da equação homogênea. Significa que um sistema, né, homogêneo, ele vai sempre admitir essa solução que chamamos de solução trivial. Porém, o que pode acontecer é que ele pode admitir outras soluções além dessa. Então, o nosso objetivo é descobrir quando que um sistema tem uma solução ou admite outras soluções além da solução trivial. É aí que entra a definição de linearmente independente e de linearmente dependente. Dizemos que um conjunto de vetores V1 até Vp é linearmente independente, ou simplesmente Li, se essa equação homogênea, né, x1 vezes V1 mais x2 vezes V2 mais xp vezes Vp, igual a zero, tiver apenas a solução trivial. Então, se isso acontecer, a gente vai dizer que esse conjunto formado por esses vetores aqui desse conjunto é que é um conjunto linearmente independente, certo? Contudo, caso existirem constantes não todas nulas, x1 até xp, tais que essa equação homogênea é satisfeita, então aquele conjunto de V1 até Vp é dito linearmente dependente, né? Ou simplesmente LD. Então é LI se a única solução trivial, se a única solução do sistema homogêneo é a solução trivial. E essas colunas elas vão ser LD se tiver outras soluções além da solução trivial. Então, vamos verificar num exemplo se o conjunto dado por esses vetores ele é Li ou LD.
Então, vejamos. Então, V1 é o vetor de coordenadas 1, 0, 1, o vetor V2 é o vetor de coordenadas 1, 1, 1, e o vetor V3 é o vetor de coordenadas 2, 3, 2. O que que nós queremos? Nós queremos descobrir se existe, né, um vetor x1, x2, x3, que se eu pegar x1 e multiplicar pela primeira coluna, mais um x2 vezes a segunda coluna, mais um x3 vezes a terceira coluna, 2, 3, 2, e isso tem que resultar num vetor de coordenadas todas iguais a 0, 0, 0, 0, certo? Tá vendo? Então, o que é equivalente, né? É importante verificar que isso é equivalente a pegar a matriz, né, de colunas 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 2, que multiplicada por um vetor coluna x1, x2, x3, resulta no vetor nulo, 0, 0, 0. Ou seja, uma coisa do tipo A vezes um vetor x igual a um vetor todo nulo. Então, a gente tem que resolver esse sistema e tentar encontrar, né, as soluções desse sistema, sabendo que, trivialmente, a solução onde x1 é 0, x2 é 0, x3 é 0, satisfaz essa equação. A questão é saber se existem outras soluções além dessa. Então, como é que a gente faz? Bom, normalmente a gente faz pelo escalonamento, né? Então, a gente vai pegar as colunas dessa matriz. A gente, então, pode colocar a matriz completa, né, ainda com a coluna da direita, né, que toda nula, e vamos fazer o escalonamento. Bom, então aqui é fácil de ver que, como já tem aqui na primeira coluna 1 e 0, né, a gente só precisa fazer uma operação na última linha. E vai ser qual operação? Para zerar esse 1, como tem 1 na primeira coluna ali, na primeira posição, então a gente só tem que fazer a linha 3, receber a linha 3 menos a linha 1. Então, se a gente fizer isso, 1 menos 1 vai dar 0, 1 menos 1 vai dar 0, 2 menos 2 vai dar 0, e 0 menos 0 vai dar 0. O que que houve aqui? Então, note que esse sistema homogêneo, ele tem, né, dois pivôs, um na primeira coluna e um na segunda coluna, e não há pivô na última linha, né? Não há pivô, né, na coluna 3. Então, o que que significa? Quando não há pivô na coluna 3, a gente diz que a gente tem uma variável livre, ou seja, x3 é livre, pode ser qualquer valor, né? Ele poderia assumir qualquer valor. Claro que no momento que x3 assumir um valor, então os valores de x2 e x1 vão ser obtidos a partir do x3, né? O que que diz, então, a segunda linha, desculpa. A segunda linha, então, diz que x2 mais 3x3 é igual a 0. Portanto, x2 é igual a menos 3x3. x2 é uma variável que depende de x3. E substituindo na primeira, nós vamos ter que x1 mais x2 mais 2x3 é igual a 0. Mas x2 é menos 3x3. Quando eu somar 2x3 com menos 3x3, isso vai dar menos x3. x1 menos x3 é 0 e, portanto, x1 é igual a x3. Então, o que que acontece? Note que nós temos infinitas soluções. Por quê? Porque x3 é livre. Basta que x3 seja qualquer número e que x2 seja menos 3 vezes o x3 e que x1 seja o x3. Então, o que acontece? Lembra que nós estávamos procurando soluções para a equação x1 vezes o vetor v1, mais x2 vezes o vetor v2, mais x3 vezes o vetor v3, que resultasse no vetor nulo. Mas a gente viu que, para qualquer x3, desde que x2 seja menos 3x3 e que x1 seja x3, x3 vezes o v1 menos 3x3 vezes o v2 mais x3 vezes o v3, isso tem que dar o vetor nulo. Então, por exemplo, em particular, né, se nós pegássemos x3 igual a 1, nós teríamos essa solução aqui, 1v1 menos 3v2 mais 1v3, igual ao vetor nulo. Então, o que acontece? Nós temos uma solução com coeficientes não todos nulos que satisfaz essa equação homogênea. Então, qual é a conclusão? Que esses vetores são LD. Certo? Mas note o seguinte, no momento que eles são LD, veja que eu posso isolar o vetor V3, por exemplo, em função do vetor V2 e V1. Ou seja, eu posso dizer que V3 é 3V2 menos 1V1. Ou seja, o vetor V3 se escreve como combinação linear dos outros dois vetores. Então, isso vai ser uma característica dos vetores LD.
nós vamos conseguir escrever um deles, pelo menos um deles, em função dos outros dois, certo? Vejamos agora um outro exemplo de vetores para ver se eles são LI ou LD. Então, aqui nós temos os vetores 1, 2, 3, 1, 1, 1 e 2, 1, 3, e vamos verificar se são LI e LD. Então, nós vamos ter que fazer a mesma coisa, certo? Colocamos os vetores nas colunas, e então, completamos aqui com a coluna de zeros, para lembrar que é um sistema homogêneo, e vamos fazer o escalonamento. O que nós vamos fazer aqui? Bom, agora nós não temos zeros, né, na primeira coluna aqui abaixo do 1. Então, tem que fazer a eliminação gaussiana na linha 2 e na linha 3. Então, linha 2 vai receber a linha 2 menos 2 vezes a linha 1, porque por causa desse 2, tem que multiplicar a primeira linha por menos 2 para que somado com 2 dê 0. A linha 3, por sua vez, vai receber a linha 3 menos 3 vezes a linha 1. O que nós vamos ter, então? Qual é a matriz equivalente? A matriz equivalente vai ser, então, primeira linha não mexemos, mas a segunda linha, então, vai ficar 2 menos 2, 0. 1 menos 2, menos 1. E 1 menos 4, menos 3. E a outra coluna sempre vai ser 0. Por isso que em sistemas homogêneos, você pode ficar sempre completando com a coluna toda de nula, ou só trabalhar com o lado esquerdo da igualdade, porque o lado direito vai ser sempre 0. E na linha 3, vamos fazer o quê? Linha 3 menos 3 vezes linha 1, para colocar o primeiro 0 na linha 3. Mas depois vai ficar 1 menos 3, então vai ficar menos 2. E ainda 3 menos 6, que vai ficar menos 3. E a última coluna 0. Bom, já conseguimos ver que temos dois pivôs, né? Na primeira e na segunda. Então, agora nós temos que zerar esse elemento embaixo do pivô da linha 2. Então, o que nós temos que fazer? Uma operação na linha 2 para achar a matriz reduzida equivalente, né? Então, o que nós vamos fazer? Como é menos 1, então a linha e a posição da linha 3 é menos 2, então a linha 3 vai receber a própria linha 3, então menos 2 vezes a linha 2 agora. Eu tenho que multiplicar por menos 2 o menos 1 da linha 2 para que fique mais 2 e ao somar com o menos 2 da linha 3 resulte em 0. Então vai ficar 1, 1, 2, tudo 0. 0 menos 1 menos 3, 0. E aí vai ficar 0. Mais 2 menos 2 vai dar 0. Mais 6 menos 3 vai dar 3, 0. O que aconteceu agora? Diferente do primeiro exemplo, nós temos agora, então, 3 pivôs. Como temos 3 pivôs, ou seja, nós temos um pivô em cada coluna, né, um para cada variável, o que vai acontecer? Esse sistema terá solução única, certo? Qual solução única? Porque a terceira linha está dizendo que 3x3 é 0. Bom, mas então x3 é 0. No momento que x3 é 0, substituindo na primeira, menos x2 menos 3x3 é 0, mas x3 é 0. Então, menos x2 mais 0 vai dar 0, o que implica que x2 é 0. E fazendo a mesma coisa na primeira linha, como x2 é 0, x3 é 0, vai implicar, né, que x1 é 0. Ou seja, só tem a solução trivial. Quando só tem a solução trivial, quer dizer que os vetores são LI. Então, nesse caso aqui, os vetores, né, V1, V2 e V3 são LI, ou o conjunto formado por eles é um conjunto LI. Ou seja, a única maneira, né, de multiplicar o vetor V1 por um número, mais o vetor V2 por um número, mais o vetor V3 por um número, resultando em 0, é se a gente fizer 0V1 mais 0V2 mais 0V3. É a única maneira. Então, não é possível, por exemplo, isolar um vetor em função dos outros. Esse é o caso, então, dos vetores LI. Bom, então, a gente pode ter algumas conclusões que a gente pode obter de maneira que a gente vai identificar quando é que os vetores são LI e vetores são LD. Então, formou uma matriz A com todos os vetores nas colunas. O que você vai fazer? Faz o escalonamento, obtém uma forma escalonada dessa matriz, certo? Se houver pivô em cada coluna, né, cada coluna tiver pivô, então as colunas são LI. Ao passo que, se pelo menos uma coluna, pelo menos uma, a gente não sabe quantas, mas se pelo menos uma coluna não tiver pivô,
Então, todo o conjunto é LD. Note que todo o conjunto passa a ser LD. Né? Então, porque se tiver pelo menos uma coluna sem pivô, naquela coluna a variável correspondente será livre e, portanto, né, será possível, né, ou seja, vai haver infinitas soluções. Né? Então, vai ter soluções não triviais. Então, por isso que, no momento que tem uma coluna sem pivô, todo o conjunto formado por aquelas colunas passa a ser LD. Algumas consequências disso, né? De maneira que a gente não vai precisar fazer muitas contas para descobrir. Olha só, se o vetor nulo for um dos vetores da lista, acabou. Toda a lista é LD. Basta que o vetor nulo esteja presente, não importa quantos vetores tenham lá, V1, V2, VP, e aí aparece um vetor nulo no meio dessa coluna. Ah, eu não tenho que olhar para os outros vetores, eu já sei que esse conjunto é LD. Por quê? Porque claramente eu consigo uma combinação linear não trivial que resulta em zero, combinando todos. Basta que eu faça o quê? Eu pego os vetores que eu não sei como eles são e multiplico por zero, né? 0 vezes V1, mais 0 vezes V2, mais 0 vezes VP, e então eu posso multiplicar o vetor nulo, que é um dos vetores do conjunto, por qualquer número, certo? Eu posso multiplicar ele por 1k, né? Que isso automaticamente vai tornar todo zero. Por quê? Porque zero vezes todos os outros dá zero, e o vetor nulo já é zero, multiplicado por 1k vai dar zero. E isso aqui, qualquer que seja, né? Qualquer que seja o k. Qualquer que seja esse k pertencente aos reais. Então, ou seja, isso dá infinitas soluções não triviais, portanto, todo o conjunto passa a ser LD. Um outro resultado, uma outra consequência imediata é a seguinte: se houver mais vetores do que o número de componentes de cada vetor, então a lista será toda LD. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, vetores de 3 componentes e forem 4 vetores na lista, eu já sei que é LD. Por quê? Porque digamos que eu tenha, né, vetores de 3 componentes, certo? Então tem um primeiro vetor, tem um segundo, daí tem um terceiro e aí tem um quarto. Ou seja, eu tenho mais vetores do que o número de componentes. Isso equivale à matriz ter mais colunas do que linhas. No momento em que a matriz tem mais colunas do que linhas, o que acontece? Qual é o número máximo de pivôs que a gente pode obter? O número máximo de pivôs é o número de linhas, certo? Pode ser que o da primeira linha esteja na primeira coluna, que o da segunda linha, né, esteja na segunda ou na terceira coluna, mas aí o que vai acontecer? O terceiro pivô, no máximo, tem que estar na terceira linha. Não importa se vai estar na terceira coluna ou na quarta coluna, certo? Então, ou seja, não é possível que todas as colunas possuam pivô. Alguma coluna vai ficar sem pivô, obrigatoriamente, né? Alguma coluna ficará sem pivô, né? E o que indica que a variável correspondente àquela coluna ficará livre, então teremos infinitas soluções. Então, no momento que eu tenho mais colunas do que linhas, né, o conjunto formado por essas colunas será automaticamente LD. Então, isso são conclusões imediatas para descobrir se é LD. Bom, então nós vamos fazer algumas caracterizações geométricas de vetores para saber se eles são LI ou LD. Então, o que acontece? Nós vamos ver alguns casos em especial. Por exemplo, um caso em que eu só tenho um vetor. Se o conjunto tiver só um vetor, como é que eu sei se é L I L D? Muito simples. É só ver se ele é o vetor nulo ou se ele não é o vetor nulo. Se ele não for o vetor nulo, o conjunto é LI. Se ele for o vetor nulo, o conjunto é LD. Por quê? Se ele não for nulo, a única maneira de multiplicá-lo por um k de maneira a resultar no vetor nulo é se o k for zero, certo? Porque se o k for diferente de zero e o vetor não é nulo, k vezes v não daria o vetor nulo. Então, a única maneira de tornar um vetor não nulo por multiplicação por escalar no vetor nulo é multiplicando por zero. Então, é a única maneira, né? Então, um vetor não nulo, ele automaticamente ele é LI, porque a única maneira de torná-lo nulo, né, a única maneira dessa equação tiver uma solução é se a gente multiplicar efetivamente ele por zero. Agora, se ele é o vetor nulo, o que acontece? Não importa qual seja o k, k vezes zero dá zero. Para todo k. Essa que é a diferença. Ó. Para todo k pertencente aos reais. Então, tenho infinitas soluções dessa equação. Então,
O vetor nulo sozinho é ele LD. Já tínhamos visto que a presença do vetor nulo torna o conjunto LD. Então, tendo um único vetor, a única maneira de ser LD é se for o zero. Se não for o zero, o vetor sozinho é LI. E se tivéssemos dois vetores? Dois vetores são LD se e somente se forem múltiplos um do outro. Então, a única maneira de dois vetores serem LD é se eles forem múltiplos um do outro. Por que isso? Então, digamos que eu sei que o V1 e V2 são LD, certo? Então, significa que se eu for fazer uma equação do tipo x1V1 mais x2V2 igual ao vetor nulo, ela tem que ter uma solução não trivial, certo? Ou seja, ela tem que ter uma solução com coeficientes não todos nulos. Então, um desses dois coeficientes, pelo menos o x1 ou o x2, tem que ser diferente de zero. Não sei se os dois, mas pelo menos um dos dois. Então, digamos que a coordenada x2 ela não é nula, certo? Digamos que a coordenada x2 não é nula. Podia ser a x1, mas vamos supor que fosse a x2. Se a coordenada x2 não for nula, note que eu vou poder isolar o vetor v2 em função do vetor v1. Então, eu vou escrever que x2v2 é igual a x1v1, e aí, como x2 não é nulo, eu posso dividir toda a equação por x2. Então, vai ficar v2 igual a x1 sobre x2 vezes o vetor 1. Então, o que acontece? Bom, mas x1 sobre x2 é um número real. Então, isso aqui é um k vezes o vetor v1, certo? E, portanto, o vetor v2 é um múltiplo do vetor v1, certo? E vice-versa, né? Se eu já sei que o vetor v2 é um múltiplo do v1, então claramente eu tenho, né, uma equação homogênea satisfeita por esses vetores que não seja com coeficientes todos nulos, né? Eu coloco eu consigo colocar todos do mesmo lado da igualdade, ficando do outro lado zero, né? Ou seja, isso aqui seria a mesma coisa que k vezes v1 menos v2 igual a zero. Então eu tenho uma equação homogênea com coeficientes não todos nulos, porque aí o coeficiente do V2 seria menos 1, e menos 1 é diferente de zero. Então, ele admite uma solução não trivial, com coeficientes não todos nulos, tá vendo? Então, por isso que, quando tenho dois vetores, eles são LD, no único caso em que eles são múltiplos do outro. Então, significa que eles não forem múltiplos um do outro, então eles são automaticamente LI. Então, vamos ver aqui num exemplo bem direto. Tem esses dois vetores, 1 e 3 e 2 e 6. Será que eles são LI ou LD? A gente viu que se eles forem múltiplos um do outro, eles são LD. E note que eles são múltiplos um do outro, certo? É fácil de ver que o vetor V ele é igual a duas vezes o vetor U. Né? Se eu multiplicar o vetor U por 2, duas vezes 1, 3 dá 2, 6. Né? Isso é uma coisa que a gente vê em geometria analítica. Né? O que acontece quando vetores são múltiplos um do outro? Né? A gente viu que quando vetores são múltiplos um do outro, eles são colineares. Ou seja, é como se eu conseguisse colocá-los sobre uma mesma linha reta. Né? Então, por exemplo, aqui o vetor V1 seria 1 e 3. O vetor 2, ele é o dobro dele, né? Exatamente duas vezes o tamanho dele. Então, ou seja, é um vetor na mesma direção. Então, vetores LD é exatamente isso que acontece. Eles ficam, né, múltiplos um do outro, significa que seriam vetores na mesma direção. Ao passo que, o que acontece se tivermos vetores LI, que é o caso desse vetor aqui, 1 e 3, 2 e 3, esses vetores 1 e 3 e 2 e 3, eles não são colineares. Eu não consigo colocá-los numa mesma linha reta porque eles têm direções distintas, certo? E eles não são múltiplos do outro. Como é que eu sei que eles não são múltiplos do outro? Como é que eu sei que não tem um K que vezes um 3 dá 2, 3? Porque se eu dividir as coordenadas do segundo pelo primeiro, não dá uma constante, né? Não dá uma razão constante. Se eu faço 2 dividido por 1, não é o mesmo que 3 dividido por 3, certo? Então não tem um número K que vezes as duas coordenadas 1, 3 resultassem em 2, 3. Então, nesse caso aqui, o I e V são LI. Eles não são múltiplos, né? O I e V não são paralelos, tá vendo? Eles não estão na mesma direção. Aqui, o I e V são paralelos. O I e V são paralelos. Então, na nossa entendimento de vetores, vetores paralelos, eles têm a mesma direção. Não paralelos têm direções distintas. Nós temos três ou mais vetores. Então, a gente viu que 2 são LI se eles não forem múltiplos um do outro, são LD se forem múltiplos um do outro. E 3.
Então, um conjunto com 3 ou até mais, ele vai ser LD se e somente se pelo menos um deles for combinação dos demais. Tá. Então, por quê? O que acontece, né? Lembra que a nossa equação homogênea é x1 vezes o vetor 1 mais x2 vezes o vetor 2, vai, até xp vezes o vetor vp, que é o último da lista, igual ao vetor todo nulo. O que acontece? Se eles forem LD, obrigatoriamente, um desses coeficientes aqui, x1, x2, xp, não é zero, certo? Vai ter, digamos assim, um coeficiente xj que não é zero. Não sei qual, não sei se é o x1, se é o x2, se é o x5, não sei. Mas tenho certeza que 1 não é, porque se todos fossem zero, eles seriam LI. Então eu tenho certeza que 1 não é. No momento que eu sei que o xj não é zero, ou seja, nós vamos ver que isso significa que ele vai poder ser uma variável livre do sistema homogêneo. Então, o vetor correspondente ao xj será possível de ser isolado em termos dos demais. Então, no momento que o xj for diferente de zero, eu vou poder isolar no caso VJ, né? Não sei em que posição esse vetor está, em função ou em termos dos demais, como combinação linear dos demais. Certo? Por que isso? Porque ele está multiplicado pelo xj, certo? Todos os outros têm os seus coeficientes. Aí eu vou passar tudo para o outro lado. Vai ficar menos x1 vezes o vetor v1, menos x2 vezes o vetor v2, menos até o anterior ao xj, né, que seria o xj menos 1, e o vetor vj menos 1. Aí pula o vj, que ele está aqui, aí viria o próximo, então, menos o xj mais 1 vezes o vetor j mais 1. Até qual? Até o último. Não sei se, de repente, esse aqui é até o último, mas vamos supor que não seja, né? Menos xp vezes o vetor vp. Tá vendo? Eu estou isolando ele em função dos outros. Como esse xj não é diferente de zero, por hipótese, porque eu estou supondo que tem uma solução não trivial, eu divido tudo por xj. Então, no momento que eu dividir tudo por xj, o que vai acontecer? Eu vai sumir esse xj daqui, e aí eu vou ter o quê? Eu vou ter, então, isolado o vetor vj, né, como uma combinação linear, ou seja, esse vj, ele vai ser um c1 vezes o vetor 1, mais um c2 vezes um vetor 2, mais pontinhos, um cj menos 1 vezes o vetor vj menos 1, um cj mais 1 vezes o vetor vj mais 1, até um certo cp vezes o vetor vp. Ou seja, isso aqui é exatamente aquilo que nós definimos como uma combinação linear. Então, vai ter exatamente uma combinação linear. Tá? E vice-versa, né? Se a gente sabe que um deles se escreve como combinação linear dos outros dois, é só colocar o VJ do outro lado, como menos VJ igual a zero, né? E aí nós vamos ter uma equação, né? De novo, vetorial, homogênea, onde pelo menos que tem uma solução não nula, porque vai ter um coeficiente exatamente igual a menos 1. Né? E aí, então, é uma solução não toda nula dessa equação. Então, por isso que acontece de que quando os vetores são LD, pelo menos um, não sei qual deles, pode ser escrito como combinação de todos os demais. Nós já vimos que esses vetores 1, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 2 são LD. Mostre que esses vetores não geram R3. O que significa gerar o R3? Gerar o R3 significa que qualquer vetor de 3 componentes seria obtido por meio da combinação linear dos vetores em questão. Então, os vetores gerariam R3 se qualquer vetor lá de componentes ABC fosse um número vezes o primeiro vetor, mais um número vezes o segundo vetor, mais um número vezes o terceiro. Então, o que acontece? Eu quero ver se isso é possível, se é verdade, né? Ou seja, eu quero descobrir se é possível que x1 vezes o vetor 101 mais x2 vezes um vetor 111 mais x3 vezes o vetor 232 fosse possível gerar qualquer vetor. Opa, perdão. Fosse possível gerar qualquer vetor de 3 coordenadas ABC, sei lá que coordenadas, certo? Ou seja, para qualquer ABC que tivesse aqui, eu deveria encontrar um x1, x2, x3 que combinados desse esse vetor ABC. Se isso acontecer, se esse sistema tiver solução para qualquer ABC, então eles geram R3. Se não, eles não geram o R3, certo?
Então, o que acontece? A gente teria que resolver da mesma forma que estava resolvendo os outros sistemas, só que agora é um sistema não homogêneo, né? Porque tem agora uma coluna ABC. Essa é a diferença. Faço o escalonamento igual com essa nova coluna aí, de valores que eu não sei quais são, ABC, mas faço o procedimento normal. O que acontece? Eu vou fazer de novo linha 3 menos a linha 1. Né? 1 menos 1 vai dar 0, 1 menos 1 vai dar 0, 2 menos 2 vai dar 0, só que aqui vai ficar C menos A. O que aconteceu? Né? Aconteceu o seguinte, ó. A gente já tinha visto que os vetores eram LD. Então, o que significava que nas três colunas eu não ia encontrar um pivô em cada coluna, certo? Eu, por exemplo, eu não consigo encontrar um pivô na coluna, na terceira coluna, certo? Então, o que acontece? Ficou uma equação do tipo 0, 0, 0, C menos A, certo? Então, o que acontece? Essa equação nem sempre, né, vai ser uma equação que vai ser possível ser satisfeita, né? Porque eu vou ter zero de um lado da igualdade e C menos A do outro lado. Então, esse sistema, ele só é possível, esse sistema aí só é possível, ou seja, só é possível encontrar solução se o que acontecer? Bom, C menos A tem que ser zero, porque senão eu vou ter uma equação que vai me dar uma incompatibilidade de zero igual a um número diferente de zero. Então, esse sistema só é possível se C menos A for zero. Mas para C menos A ser zero, então significa que o A tem que ser igual a C. Então, qual é a conclusão? A conclusão é que esses três vetores, eles só geram, né, vetores tais que a primeira componente do vetor é igual à última componente do vetor. Então, eles geram, sei lá, por exemplo, o vetor 3, 4, 3. Ah, o vetor 3, 4, 3 eles geram. Agora, um vetor que o A for diferente do C, eles não geram. Então, por exemplo, né, se eu pegar A igual a 1, né, B igual a 2, C igual a 3, por exemplo, então esse vetor 1, 2, 3, ele não é gerado, né, não é gerado pelos vetores V1, V2, V3. Ou seja, não tem nenhuma combinação dos três que satisfaz isso. Por quê? Porque o 1 é diferente de 3, né? Vai chegar numa solução impossível. Então, quando ele não é gerado, a gente diz que ele não pertence ao espaço gerado por V1, V2 e V3, que a gente utiliza essas letras span. Tá? Span significa o conjunto gerado por esses vetores, o conjunto gerado pelas combinações lineares desses vetores. Então, como 1, 2, 3 não é gerado por esses vetores, isso significa que eles não são capazes de gerar todo o R3. Ou seja, o conjunto gerado por esses três, ele não é todo o R3. Tem vetores de R3, de três componentes, que não são gerados por esses aqui. Então, o que nós vamos ver na prática é que esses vetores aqui, V1, V2, V3, eles formam um plano. Ou seja, eles só vão gerar todos os vetores que estiverem no plano onde o A é igual ao C. Ou seja, como se fosse um subespaço dentro do R3. Ele só consegue gerar um plano dentro do R3 e não todo o R3. Então, uma das características que nós vamos ver é que esses vetores aqui, V1, V2 e V3, são coplanares. Então, eles participam, né, do mesmo plano. Lembra que o vetor V3, ele se escrevia como 3 vezes o V2 menos 1 vez o V1. Né? A gente já tinha visto que ele satisfazia essa combinação linear. Então, ou seja, digamos que aqui está o vetor V1, né? E aqui está o vetor V2. Então, se eu fizer 3 vezes o vetor V2 e fizer menos o vetor V1, ou seja, né, se eu fizer menos o vetor V1, então isso aqui daria o vetor V3. Ou seja, ele seria essa combinação. Então, note que isso aqui, né, é como se fosse, então, um plano, né? Ou seja, um plano em R3. Então, esses vetores aqui, V1, V2 e V3, eles são coplanares. Então, essa vai ser a característica, por exemplo, de três vetores em R3. Se eles forem LD, eles são coplanares. Então, para que eles fossem LI, eles deveriam ser não coplanares, ou seja, não deveria ser possível encontrar um plano que os contenha. Que é o caso daquele outro exemplo que a gente viu, né, dos vetores 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 3, que a gente já sabe que eles são LI. Quando eles são LI, eles geram R3. Por quê? Da mesma forma
a gente tentaria achar uma combinação linear que gerasse qualquer ABC a partir desses três vetores e faria o escalonamento. Só que a gente viu que, como eles são LI, vai ter um pivô em cada coluna, né? Foi o que a gente viu. Não vou fazer todo. Vamos fazer os passos aqui, né? Lembra que a gente primeiro fez a linha 2 menos 2 vezes a linha 1, né? Essa era a primeira operação elementar. Linha 2 menos 2 vezes a linha 1. E linha 3 recebia linha 3 menos 3 vezes a linha 1. Então vai ficar 2 menos 2, 0. Aí 1 menos 2 menos 1, 1 menos 4 menos 3, só que agora ficaria B menos 2 vezes A. B menos 2 vezes A. Na terceira linha ficaria a linha 3 menos 3 vezes a linha 1, daria 0. 1 menos 3 daria menos 2. Menos 3 menos 6 daria mais... desculpa, menos 3. E aí, então, ficaria C menos 3A. Faríamos mais um passo para, né, ficar na forma escalonada. Então, 0 menos 1 menos 3, B menos 2A. E aí, então, no último passo em que a gente faria a linha 3 menos 2 vezes a linha 2, o que que daria? 0, mais 2 menos 2, 0, mais 6 menos 3, 3. Aí ficaria, então, menos 2 vezes o B menos 2A, mais C menos 3A. Então, o que que acontece? Diferentemente daquele exemplo anterior, que os vetores eram LD, eles são LI, então tem um pivô em cada coluna. Então isso aqui significa que a gente tem um sistema possível e determinado. Um sistema possível e determinado é aquele que tem uma e exatamente uma solução, certo? Nós vamos ter uma solução para cada vetor, né? É, vamos encontrar um valor para x1, né? Um valor para x2 e um valor para x3, mas vamos encontrar. Esse sistema será possível independentemente dos valores de A, B, C. Então, ele vai ser sempre possível, ele vai ter solução. Então, como ele tem solução, qualquer que seja o ABC, né? Então, ele é um sistema possível determinado, qualquer que seja ABC, certo? É só isolar aqui, né? Na terceira linha vai ficar 3x3 igual a essa expressão. Então, sei lá, x3 vai ser toda essa expressão. C menos 3A menos 2 vezes B menos 2A, tudo dividido por 3. Aí tu vai ter uma solução para x2 e vai ter uma solução para x3, certo? Então, como ele tem uma solução qualquer que seja ABC, significa que sim, eles geram R3. Qualquer que seja ABC, vai ter uma solução. Vai ter um x1, x2, x3, que se eu fizer x1 vezes o primeiro vetor, mais x2 vezes o segundo vetor, mais x3 vezes o terceiro vetor, eu consigo sim gerar o vetor ABC, quaisquer que sejam as suas coordenadas. Então, isso aqui sempre possível. Se isso é sempre possível, então eles geram R3. Então, quando eles geram R3, a gente diz que o espaço gerado por V1, V2, V3, ele é todo o R3. Então, diferente daquele caso em que os vetores eram L, D, que eram coplanares, esses vetores não são coplanares, certo? Então, quando eu tenho vetores não coplanares, qualquer quarto vetor, ele é obtido pela combinação linear desses vetores aqui, certo? Vejamos então um último exemplo. Consideramos quatro vetores aqui de quatro componentes, V1, V2, V3 e V4, e queremos determinar o valor de H, que é a quarta componente desse vetor V4, de maneira que V4 seja combinação linear dos vetores V1, V2, V3, ou seja, pertença ao espaço gerado por V1, V2, V3. É isso que significa dizer que V4 pertence ao espaço gerado por V1, V2, V3, que é possível fazer uma combinação do V1, do V2 e do V3 que resulte no V4. Ou seja, né, é possível encontrar um x1 que multiplica o vetor 1, 0, 1, 2, mais um vetor, mais uma componente x2 vezes o vetor 2, 1, 3, 4, mais um x3 vezes o vetor 1, 0, 2, 1, que resulte, então, nesse vetor 1, 3, 1H. Então, como é que nós vamos resolver esse sistema? Vamos fazer por escalonamento, colocando na primeira coluna o primeiro vetor, na segunda coluna o segundo vetor, na terceira coluna o terceiro vetor, e na coluna da direita, né, ficaria então o último vetor, 1, 3, 1H. E vamos fazer o escalonamento.
Então, o que nós temos que fazer aqui? É fácil de ver que nós temos que zerar esse 1 e esse 2 que estão na primeira coluna aqui. Então, nós vamos fazer linha 3, receber a linha 3 menos a linha 1. E a linha 4, receber a linha 4 menos 2 vezes a linha 1. O que vamos ter? Então, na primeira linha continua igual, 1, 2, 1. A segunda linha continua igual, 0, 1, 0, 3. Agora, na terceira linha vai ficar o quê? 1 menos 1, 0. 3 menos 2, 1. 2 menos 1, 1. E 1 menos 1, 0. Na quarta linha, nós vamos ter o quê? 2 menos 2, então vai dar 0. Menos 4 mais 4 vai dar 0. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. E menos 2 mais h vai dar menos 2 mais h. Ainda não sabemos qual é o valor do h. Bom, o que nós já podemos fazer aqui? Então, nós já identificamos dois pivôs. Tem esse 1 e esse 1. Então, agora temos que zerar o elemento que está abaixo do pivô da linha 2. Então, a linha 3 receberá a linha 3 menos a linha 2. Então, vamos fazer mais um passo. Não mexe na linha 1. Não mexe na linha 2. Agora, a linha 3 vai ficar 0. 1 menos 1, 0. 1 menos 0, 1. 0 menos 3, menos 3. E não fizemos ainda nenhuma operação na linha 4. 0, 0, menos 1, menos 2 mais h. Então, veja que já temos 3 pivôs, certo? Um na primeira, na segunda e na terceira. Então, já temos 3 pivôs na primeira, segunda e terceira coluna. Então, temos que zerar o elemento então, que está abaixo do pivô da terceira coluna. Então, só precisa fazer linha 4, recebe a linha 4, então, mais a linha 1, porque tem sinais opostos aqui. Né? Então, aqui vai ficar 1, 2, 1, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 1, menos 3, e então, por último, vai ficar 0 com 0 vai dar 0, 0 com 0 vai dar 0, 1 menos 1 vai dar 0, e aí menos 3 somado com menos 2 mais h vai dar menos 5 mais h. Bom, mas o que eu quero? Eu quero que esse sistema tenha solução. Então, se eu quero que o sistema tenha solução, como eu já tenho nessa última linha, né, todos os primeiros elementos iguais a 0, e só não é 0, ou ainda não é 0, na quarta coluna, não pode haver pivô na quarta coluna, porque se tiver pivô na quarta coluna, os 4 vetores serão independentes. Eu não quero, eu quero que o V4 seja obtido por meio das combinações de V1, V2, V3. Então, eu quero que eles sejam LD. Então, eu vou ter que exigir que a última posição aqui, T igual a 0. Então, menos 5 mais H vai ter que ser igual a 0 e, portanto, H vai ter que ser igual a 5. Então, aqui que nós vemos que H precisa ser igual a 5 para que esse vetor seja combinação do vetor V1, V2, V3. Qualquer outro valor de H que não seja igual a 5 tornará, então, V4 linearmente independente dos vetores V1, V2, V3, porque vai ter um pivô na quarta coluna, certo? Então, como eu não quero que tenha pivô, porque eu quero que seja combinação do V1, V2, V3, então, eu exijo que não tenha pivô nessa quarta coluna e, portanto, H precisa ser igual a 5. Então, essa é a resposta deste exercício, certo? Então, com isso, né, nós concluímos que se o H, nesse caso aqui, for 5, esses vetores V1, V2, V3 e V4, eles são LD, porque V4 seria combinação dos 3 primeiros. Se o H não for 5, então o que vai acontecer? V1, V2, V3 e V4 seria LI. E aí, nesse caso, o V4 não pertenceria ao espaço gerado, né, por V1, V2, V3. Note que, como são vetores de 4 componentes, se V1, V2, V3, V4 fossem LI, qualquer quinto vetor, né, seria combinação desses 4, né, porque o máximo de pivôs que eu posso encontrar é 4. Então, qualquer quinto seria combinação deles. Então, isso mostra que quando eles todos são LI, eles geram, sim, o espaço de suas coordenadas, ou seja, o espaço gerado de V1, V2, V3, V4 seria igual a R4, mas só se eles forem LI. Se eles forem LD, não. Se eles forem LD, eles não geram R4. Então, isso é uma característica importante de verificar se vetores são LI e LD. A possibilidade de eu gerar todo um conjunto
ou não, né? Então, eu, por exemplo, eu consigo gerar todo R4 se eles forem LI. Se eles forem LD, na verdade, eu só vou conseguir gerar um subconjunto daquele conjunto R4. Certo? Bom, então eu vou terminando a aula de hoje e espero que tenha sido de proveito para vocês. Então eu sugiro que vocês façam os exercícios da lista, os exercícios da seção 1.7 do livro, né, da quarta ou quinta edição, que no livro da segunda edição é a seção 1.6. Então vou desejando bons estudos e até uma próxima.